Sejam bem-vindos a Tapera Taperá. Estamos muito felizes em receber esse lançamento num momento político tão importante para o nosso país e com a Tapera lotada, né, batendo esse recorde de público depois do período da pandemia. Eu quero lembrar a todos que esse evento está sendo gravado e vai passar no YouTube da Tapera Taperá, então pode compartilhar com os amigos. E é um momento muito especial porque vamos lançar a obra do professor Alisson Mascaro, Crítica do Fascismo. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Agora eu vou passar para Camila e Lucas, que são professores, que são alunos do professor, para entregar uma homenagem. Vai do lado de cá, do lado de lá. Boa tarde a todos e todas presentes. Fico muito feliz e honrado em poder, junto com a Camila, entregar esse humilde presente nesse importante dia de lançamento, casa cheia. Acho que nesses tempos complexos, nada melhor do que não só um bom livro, mas também essa solidariedade, esse companheirismo de camaradas. Então, fico muito feliz e parabéns. Obrigado, querido. Obrigado. Essas flores são em nome de uma legião de orientandas e orientandos do professor Alisson, que estão todos aqui. Que honra para nós estar aqui discutindo no lançamento de um livro tão importante, tão icônico, que é o Crítica do Fascismo, já que estamos num momento histórico tão difícil e tão similar a esse fenômeno que marcou especialmente a Alemanha e a Itália, né, e agora se espraia por várias nações no mundo, e aqui, inclusive, no Brasil, estamos correndo esse risco. Então, esse livro, para nós, orientandos, orientandas, e para todos os brasileiros, é de suma importância, porque é o resultado de muitas reflexões de longos anos acerca desse fenômeno, que, infelizmente, estamos enfrentando, obviamente, num contexto diferente, com as suas peculiaridades, mas, enfim. Então, aqui, representando, humildemente, todos os orientandos e orientandas, nós felicitamos o professor Alisson, parabéns por mais essa obra, né, num conjunto imenso de muitas obras que tanto nos auxiliam a compreender e a enfrentar esses momentos difíceis que estamos vivendo. Parabéns, professor. Obrigado, obrigado. Obrigado, querido. Guarda. Entrega e guarda. Isso. Acho que ela vai devolver a palavra para mim. Obrigada, Camila e Lucas. Bom, acho que agora nós já podemos passar para um momento importante, que é a fala do professor Alisson Mascaro. Quero agradecer novamente, é um enorme prazer receber todos vocês e o professor aqui na Tapera. Vou ligar o ar-condicionado. Boa tarde a todas e todos. Que momento emocionante e especial. Num dia, num mês, num ano, no qual as nossas lutas são sanguíneas, tempo no qual nosso coração se aperta, momento de memorar, recordar, não comemorar, apenas
ter vigília e lembrança a respeito dos fatos do passado de tanta dor, e nesta semana, exatamente nesta, quis que fosse o lançamento no dia de hoje, exatamente para estarmos na semana deste fatídico evento. Nesta semana faz exatos 100 anos da tomada do poder pela primeira vez no mundo pelo fascismo. Mussolini tomou o poder na Itália no final do mês de outubro de 1922. 100 anos depois, estou aqui nesta tarde com esta multidão que me dá a alegria e a emoção de estar presente comigo aqui neste espaço no Brasil, em São Paulo, nesta querida Tapera Taperá. Este espaço onde tanto já lancei livros, onde tanto já fiz falas públicas e eventos, e como disse a nossa equipe do Tapera, eu estou vendo hoje uma multidão como não vi igual aqui nesta casa. E isto me deixa profundamente emocionado. Eu quero começar esta minha fala da tarde de hoje dizendo a todas e todos vocês da minha emoção em estar aqui. Eu começo esta minha conferência dizendo da alegria em fazer este lançamento neste espaço cultural tão nosso, tanto de luta, que é o Tapera Taperá. Então, minhas queridas e meus queridos desta casa Tapera Taperá, enviem ao Antônio e a toda a equipe da Tapera este meu abraço muito especial. Obrigado por todo o carinho que vocês têm comigo, com toda esta estrutura do evento. É de fato muito, para mim, tocante toda a amizade de todas e todos vocês. Eu quero cumprimentar a minha editora querida, Boitempo Editorial, na figura da minha querida editora da editora, Ivana Jenkins, que está ali, Ivana querida, numa luta que eu posso dizer com ela de décadas, por tantos eventos, tantos lançamentos, tanto choro juntos e tanto sorriso juntos, tanta luta e ao mesmo tempo tanta comemoração, queijos e vinhos de vez em quando, cafezinho muitas vezes. E Ivana é efetivamente uma alma, um coração da luta das ideias no Brasil. A Boitempo é uma casa editorial como não há igual. Ela nos orgulha e nós teremos o orgulho, eu tenho certeza disso, de que daqui a 100 anos, quando alguém falar dos 200 do fascismo e dos 100 que eventualmente vencemos o fascismo nosso, e não dos 100 que começou o nosso, mas dos 100 que limitamos do zero, alguém dirá, onde se publicavam as melhores ideias daquele período? Pela Boitempo Editorial. Isto eu tenho certeza que daqui a 100 anos, Boitempo será estudada pela história de daqui um século. Então, Ivana, permita-me aqui dizer da emoção em publicar mais este livro juntos. Vocês sabem que na pandemia eu publiquei Crise e Pandemia, e este livro eu não pude lançar presencialmente pelas razões sanitárias. Faltou o abraço. O anterior foi o Crise e Golpe. Havia abraço e havia choro. Eu lancei Crise e Golpe na semana anterior da eleição de 2018, porque eu tinha que deixar uma garrafa ao mar com a mensagem da destruição que faziam com nossa sociedade e nossa gente. E alguns diziam que aquele livro tinha uma dose de tristeza. Infelizmente, cumprida pela realidade. Eu não podia deixar de publicar neste momento Crítica do Fascismo.
com uma dose de tristeza também, com a dor de 100 anos de mortas e mortos, perseguidas e perseguidos, e dor que não acaba. Porque este livro seria, por mim ele foi pensado anos atrás, há vários anos, ele seria um livro histórico. Histórico no sentido de que eu tratava da história do passado. Hoje eu cheguei aqui, nesta querida Tapera Taperá, e eu fui recebendo abraços desde o térreo até aqui. E as pessoas dizendo da importância deste livro para hoje. Não é só para estudar o que se deu com Mussolini ou Hitler. E tristemente o que era história é presente. O que era passado é presente. Então, eu quero dizer aqui desta minha emoção ao publicar este livro, Boitempo ao levar estas ideias por todo o Brasil, para o exterior. Quero agradecer a todas e todos vocês, porque estão aqui. Eu tentei brevemente dar a mão e abraçar algumas e alguns quando eu cheguei e não consegui cumprimentar um terço. Só que eu só saio daqui hoje ao ter abraçado cada qual de vocês e, eventualmente, ao ter feito o autógrafo de cada livro de vocês. Para mim, é um dia especial. E esta energia é a turbina que me aquece, me emociona, numa jornada que é a jornada da pesquisa e da reflexão e das ideias, que eventualmente é a mais solitária das jornadas. Aqui eu tenho uma multidão dos meus alunos e alunas, minhas orientandas e meus orientandos. Abraçá-las e abraçá-los é muito especial. E todas e todos vocês. Mas o momento da reflexão é o momento do silêncio. O velho Sócrates, pai da filosofia, ou ao menos patrono, porque não é o primeiro, o velho Sócrates andava para pensar. E em grego clássico, isto se chamava peripatética. O peri, daí vem perímetro, é o local, é a volta, é a curva, é o ambiente. E ele fazia este procedimento peripatético. Pensar é caminhar. Andar, andar, andar e a cabeça fluir. E há anos eu tenho escrito crítica do fascismo. É verdade, nestes anos eu escrevi outros livros que também saíram, como o próprio Sociologia do Direito, que não tem 1 ano de lançamento. Junto com o Sociologia vinha o Crítica do Fascismo. Porque este livro eu tinha que entregar no tempo no qual o fascismo batesse de novo em nossa porta. E foram anos de muita dor. Escrever sobre a dor é muito difícil. É como se, pelo alto, por detrás, 6 milhões de judeus que morreram me exigissem e nos exigissem, nos interpelassem para que pensássemos. Milhares e milhões de ciganos, testemunhas de Jeová, LGBTQIA+, comunistas e esquerdistas que morreram. E toda esta gente, eu refleti com esta imagem mental de quem eu não conheci. Eu não vivi esse tempo. Essa gente que a história tragou com uma dor enorme. E eu publiquei este livro e eu fiz questão de que na entrada do livro eu tivesse aqui uma citação que para mim é muito especial. Ela vai em italiano porque eu não quis nem sequer traduzi-la. É na página 11. E esta citação, ela diz, em italiano: Ma
a que serve la luce? E traduzindo para o português, muito rapidamente, mas para que serve a luz? E este é o poema mais lindo, já escrito no século XX italiano, deste poeta que foi uma glória de todas e todos nós que somos comunistas e lutadores por um mundo melhor, que foi Pier Paolo Pasolini, que o mundo conhece em geral como cineasta, mas bem antes de ser cineasta, foi poeta extraordinário, e o poema que ele dedicou ao mundo fascista que não acabava. Ele foi o primeiro grande artista comunista a dizer: o fascismo não acabou, década de 50, 60 e 70. O poema mais belo de Pasolini tem por título Le ceneri di Gramsci. Traduzindo também direto do italiano, As cinzas de Gramsci. Porque este comunista italiano morreu após os piores padecimentos e perseguições do fascismo italiano. Mussolini mandou deixá-lo apodrecendo na cadeia até o último dia. E então o poema mais lindo de quem revisita o fascismo é este que eu fiz questão de colocar na abertura do livro e começar com ele esta obra. É Pasolini dizendo: eu volto ao túmulo de Gramsci para ver as cinzas de Gramsci. Le ceneri de Gramsci. Ceneri em italiano, ceniça em espanhol, cinzeiro em português, cinza, é a mesma raiz da palavra. Ele voltou à cinza de Gramsci, que estava lá no cemitério em Roma, e pensou o que nós fizemos do mundo depois disso. E os italianos diziam: Gramsci morreu e um dia o fascismo acabou. E Pasolini disse: ele continua vivo, profundamente vivo. E, ajoelhado, ou aos pés do túmulo de Gramsci, ele fez este poema e perguntou: mas de que serve a luz? Porque a Itália tinha universidade e teve universidade depois do fascismo. Tinha jornais, imprensa e continuou tendo. Tinha intelectuais, continuou tendo. Tinha líderes políticos, continuou tendo. Gente escrevendo livro, publicando, e tudo isso estava em abundância. E de que serve a luz? De que serve a razão? E a Itália continuava fascista. Fosse a Itália, o mundo era belíssimo, porque não é a Itália que continua fascista, é o mundo fascista. De que serve a luz? De que serve a razão? Quem bate na porta hoje de um tempo como o nosso para apregoar o fascismo não é aquela ou aquele aos quais faltem luz. Quem alimenta esta máquina tem extremas luzes da razão, tanto assim que tem tanta sabedoria estatística, matemática, sociológica, que falam para o povo o que o povo quer ouvir e levam o povo para a extrema direita sem nenhuma dificuldade. É altamente racional o que se faz. E não falta luz. É a luz do dia. Alguém dirá: é porque as instituições não estão vendo tudo. E são parte do jogo. Então, senhoras e senhores, eu concluí este livro, depois de anos, solitário, ou escrevendo, pensando sobre ele. E neste tempo todo, no qual eu publiquei outros livros, eu volto a dizer, neste tempo, os meus demais livros estavam saindo, estavam andando, mas eu tinha que entregar esta obra sobre o fascismo, não porque eu tenha a esperança de que a ideia bloqueie o fenômeno histórico. Ma que serve la luce? Eu próprio começo o livro assim. De que serve um livro? De que serve a razão? De que serve a luz? Mas eu sei que sem ela é pior. Que vivendo simplesmente por viver e reagindo aos fatos do absurdo,
Nós sequer temos armas suficientes para as coisas. Nós tratamos do mundo de um modo pelo qual estamos eventualmente com misticismo, estamos eventualmente com dimensões anticientíficas tentando resolver o problema social. E isso eu não me permito. Eu tenho encontrado nesta caminhada tanta gente especial, tanta gente amiga e tanta gente que arregaçou as mangas nesta luta. Vocês não imaginam a minha emoção ao chegar aqui e ver aqui este que daqui a 100 anos será lembrado como aquele que falou a verdade num tempo no qual a comunicação falava mentira. É um querido irmão meu, Leonardo Atush, que está aqui. Não pensem que é só uma caminhada de alegria. Tem muita dor em toda essa caminhada. Muita pancada. E mais. Em 2018 eu publiquei Crise e Golpe. Nós estávamos na véspera da eleição. Eu não sabia o que fariam do meu livro um mês depois. Eu não sei o que fazem do meu livro um mês depois de hoje. Nós voamos às cegas no nosso tempo. Eu estou dizendo que o Leonardo, querido, juntou o Brasil inteiro de esquerda, que o acompanha de manhã, de tarde e de noite. E a história há de lembrar dele e contar o que fez. E, tecnicamente, nós não sabemos o que acontece conosco o mês que vem. Vocês sabem o que eu estou dizendo. E nós temos que viver pensando em 100 anos. Nós temos que pensar no mês que vem e temos que pensar que temos que deixar as estruturas para 100 anos. Eu tenho que pensar que eu estou nesta tarde falando contra o fascismo. E já houve gente que teve o desplante de fazer dossiê contra quem combatia o fascismo. Eu não estou mentindo. Houve pessoas com cargos eletivos que resolveram fazer um dossiê de quem combatia o fascismo para mandar para a CIA ou o FBI ou qualquer coisa que eles achassem por lá. Porque não é que soubessem já diretamente para onde mandariam. Para qualquer um de lá. E quando isso aconteceu, faz 3 anos ou qualquer coisa assim, começou uma espécie de desespero. E eu me lembro que o Leonardo, uma vez, numa entrevista que fez comigo, tocou nesse tema e eu disse, é um orgulho e uma necessidade sermos antifascistas. Não tem que haver vergonha ou medo de estar numa lista de antifascistas. A vergonha e o medo é a lista dos fascistas. Então, se alguém quiser mandar para o FBI a lista dos antifascistas, nunca houve medalha tão bonita para colocar no peito. E isto eu ensino às minhas orientandas, os meus orientandos, minhas alunas e meus alunos. Não falem por menos. Porque falar no sussurro dá o mesmo impacto do que falar com a voz expansiva. Nós somos antifascistas e pagamos o preço disso. Por isso que eu lhes digo que eu não sei o que é o dia de amanhã. Eu estou falando do meu querido irmão Leonardo Atush, porque eventualmente daqui a 1 ano ele é a voz que nos libertou. Ou daqui a 1 ano nós não temos voz nenhuma. E nós vivemos todos os dias tendo que viver 100 anos. Não sabendo o amanhã. Isto para mim é muito tocante. Este livro me deixa muito emocionado porque eu entrego hoje, e hoje começa essa trajetória pela qual vocês lerão um livro, debaterão um livro, falarão sobre ele, discutirão as minhas ideias. E eu não sei como o tempo histórico recebe esse livro. Eu não sei quem daqui a 100 anos
ajoelha no meu túmulo para falar das minhas cinzas. Eu não sei se haverá um poeta, porque eventualmente acaba a poesia. Acabam túmulos, porque Gramsci tem um túmulo, porque o fascismo acabou. Não acabasse o fascismo, sequer túmulo, sequer cinzas, sequer o passado está ganho. Um dia morreu Paulo Freire, um educador especial. 20 anos depois, ele sofre ataque especulativo retroativo. E as pessoas começam a destroçar, sem qualquer possibilidade de destroçar a sua obra. Nem o passado está ganho. Porque eu volto a dizer, este tempo histórico nosso, eu não sei como contarão este tempo daqui a 10 anos. Porque se o fascismo campeia, era o povo que não tinha Deus. Era o povo disto ou daquilo. Não é a luta antifascista. E fascismo passa a ser palavra bonita. E quantas vezes isso aconteceu na nossa história? Não na nossa só do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Capitalismo é a palavra mais horrível do nosso tempo. Está na boca de todos como se fosse bonita. Socialismo, compartilhar com todos, é a palavra mais linda. Comunismo quer dizer comum. O pão que eu como, o outro pode comer. Se eu tenho um teto, o outro também pode ter. A palavra mais linda é perseguição nos dias de hoje. E a extrema-direita fala para qualquer um comunista. Vejam a tragédia. Nem os conceitos estão salvos. E eu tinha que deixar este livro sem saber o que dele vinha. Este livro eu dediquei a 4 pessoas. Eu dediquei à minha velha mestra de filosofia do direito na USP, Jeanette Mamãe, cuja família tem uma história, inclusive, das perseguições aos judeus e que se encontra hoje na plena reflexão intelectual, minha querida mestra, e eu não podia deixar de homenageá-la com este livro. Este livro eu homenageio também nestas páginas meu velho mestre Ari Marcelo Solon, cuja reflexão sobre o judaísmo é das mais importantes. Eu homenageio o meu querido amigo Gilberto Bercovitch, que eu vejo ali. Não sei se meu querido Gilberto me vê. Este livro é dedicado ao meu querido Gilberto, de tantos e tantos anos de amizade e luta juntos, e tantos mais, querido Gilberto. Obrigado por essa amizade muito especial. E pela história que corre também pelo sangue do meu querido Gilberto, da família, das lutas necessárias do nosso tempo. Eu homenageio também o meu professor de português no ensino médio, na minha cidade natal, Catanduva, um dos grandes intelectuais do Brasil, Luiz Roberto Benatti, tradutor, um homem da imprensa e da erudição, e que um dia, eu era muito jovem, ele já um professor de grande reflexão, havia vivido muitos anos em São Paulo, depois voltou com a sua esposa e os filhos para o interior. Eu era muito jovem e um dia o velho mestre Benatti, antifascista, italiano de ascendência como eu sou, numa cidade que é a minha, que foi fundada há um século, é uma cidade que foi aberta no meio da mata há um século, não é uma cidade velha, é uma cidade nova, Catanduva, é a parte nova de São Paulo. Esta cidade que é de maioria italiana, a minha cidade natal, io que sono Mascaro, de pai, Barbati, de mãe, italiano por todos os lados, o velho mestre Benatti, italiano também, um dia perguntava sobre a associação italiana da minha cidade, que levava o nome do maior poeta do início do século XX da Itália, que leva o nome do maior poeta do início do século XX na Itália, que foi Gabriele, ou Gabriel D'Annunzio, que foi o pai intelectual de Mussolini.
E eu me obriguei, neste livro, a entender de onde veio esta figura que era Benito Mussolini, a partir do seu embrião, do homem que lhe deu o talhe, a moldura, a pintura e o formato. Este poeta Gabriele D'Annunzio, que hoje passa sem ser tão fascista, porque era um poeta, mas foi ele que fundou o germe do fascismo. Como eventualmente vocês saberão lendo o livro, um dia, em 1918 para 19, este sujeito, o maior poeta vivo da Itália, foi ao balcão de uma cidade do mar Adriático, que ele bombardeou e pegou para si, e deu para a Itália não quis receber, porque se a Itália recebesse uma cidade da Iugoslávia, começava de novo a Primeira Guerra Mundial, tinha acabado de fazer há 6 meses. Então, como a Itália não recebeu a cidade que ele bombardeou para dar para a Itália, ele se declarou o chefe daquela cidade. E então ele saiu no balcão, na sacada do primeiro andar da prefeitura da cidade, que então virou o palácio do governo, e declarou-se assim para os italianos que estavam lá: eu sou o Duce de vocês. 18 para 19, 22, Mussolini se declarou Duce dos italianos, na sacada no balcão do Quirinale, em Roma. Gabriele D'Annunzio foi este homem, que deu nome, em 1920, nem havia Mussolini Duce ainda, a uma associação de italianos do interior de São Paulo, onde havia 10 anos antes mato, que leva a fazer isto no Brasil. E eu me pergunto no livro, que levou essa gente brasileira desses sertões da capital, porque é a mesma vinculação, a cultivar o fascismo desde então. Eu sou professor de filosofia do direito da faculdade mais antiga do Brasil, que é o Largo de São Francisco. Alguns de meus antecessores na minha cadeira foram os líderes do integralismo. Ele não está longe de nós, ele está do lado, perto da gente. E eu me obriguei a estudar essa gente. De onde vinha essa gente? Por que se cultua essa gente? E como é que todo este movimento se mantém reelaborado e em outra dimensão no nosso tempo? Este livro eu escrevi com muita dor e muita emoção. Mas um dia, meu querido Gilberto Bercovitch, num dos meus livros, que foi a minha livre docência na USP, que eu escrevi aos 27, 28 anos de idade, e defendi aos 30, sobre Ernst Bloch, o filósofo marxista alemão judeu. Ernst Bloch foi perseguido pelos nazistas duplamente, comunista e judeu. Foi para o exílio e passou fome praticamente o exílio inteiro, porque ele não tergiversava sobre as suas ideias. E então, quando ele foi para os Estados Unidos no exílio, houve gente de esquerda que ganhou emprego nos Estados Unidos, fingindo dar aula ou escrevendo ou fazendo pesquisa sobre coisas que os Estados Unidos queriam. E o Ernst Bloch não tirou uma vírgula das ideias dele. E os Estados Unidos não quiseram saber do Ernst Bloch. Ele passou fome 15 anos. 12 anos, que sejam. Voltou para a Alemanha depois. E o Ernst Bloch, o filósofo da esperança, ele que ensinou às marxistas e aos marxistas que toda leitura que fazemos da realidade é preciso que no final dela saia a porta aberta, ou pelo menos uma abertura da janela da esperança. E ele dizia: toda aquela e todo aquele que forem de luta tem a obrigação de fazer a ciência mais alta, mais contundente, mais concreta e material, materialismo histórico, ou seja, não posso falsear nenhum dado, sou obrigado a ler de modo cruel, verdadeiro, como é a realidade, e sou obrigado, no final de tudo isto,
mostrar como se transforma isto. Eu sou obrigado a dar a palavra da esperança, mas não a esperança banal. Ah, quem sabe melhora. Eu sou obrigado a explicar como melhora. A minha livre-docência, que eu fiz muito jovem, foi sobre Ernst Bloch, que era chamado de filósofo da esperança, e um dia meu querido amigo, o professor Gilberto Bercovitch, no prefácio que fez deste meu livro, me alcunhou jurista da esperança. E eu quero dizer a vocês que este livro é de tamanha dor e dor e dor para atravessar este mar de ciência sobre a tragédia e ao final eu entregar a vocês, queridas companheiras e companheiros, a esperança desta ciência. Dizem, não sei se é verdade, mas dizem, que o pai da nossa língua portuguesa, o velho Camões, que escreveu Lusíadas por anos e anos e anos a fio, e que foi a maior obra da língua portuguesa, pegou esta obra lá nas Índias Orientais, no Oriente, pegou um navio e veio para Portugal para entregar ao editor. O resultado de anos da sua lavra poética, e o navio afundou. E o Camões nadava assim. Parece engraçado, mas nesta morreu a sua amada. E muita gente diz, se ele tivesse a outra mão, ele salvava a amada. Eu nadei assim, com este livro para sair para o alto da água, para entregar a vocês uma ciência de palavra de esperança. Toda leitura liberal sobre o fascismo diz: o fascismo progrediu porque as instituições falharam. Aí os liberais dizem, se da próxima vez elas não falharem, não tem fascismo. Senhoras e senhores, eu começo o meu livro e eu convido vocês a lerem. O coração já inicia no capítulo 1. E eu digo, as instituições gestaram e gestam o fascismo. Nós só estamos nesta eleição de 2022 assim, porque houve a de 18. E só houve a de 18 assim porque houve 16. E porque houve Lava Jato e etc. Nós estamos na 10ª camada da tragédia. Mas se eu não lembrar da primeira, eu não posso brigar com a 10ª, só ela. Se eu brigar só com a 10ª, restam 9. Porque daqui 10 anos tem mais 10 camadas. Eu não posso brigar com a 20. Eu tenho que brigar com a 20, a 19, até a primeira. E as instituições, desde o zero, são parte disto. O professor Jorge Tomelin, que eu vi agora há pouco, mas agora eu não o vejo, não sei se ele está por aí. Quem puder ver o meu querido Jorge, mande um abraço para ele. Fala que eu mandei um abração já aqui para o Jorge daqui a pouquinho. Comigo luta uma luta, querido Silvio, que vai aqui meu abraço também a você, Silvio Serrano está aqui. Luta comigo uma luta por muitos anos, em face de instituições nas quais há louváveis exceções, eu nunca as esqueço, porque imaginem o que é ser alguém de luta em instituições da tragédia. É só apanhar. Mas vocês sabem que as instituições não são elas que salvam. Elas desmontam. E aí, eu desmonto aqui também uma certa filosofia da direita que a esquerda, infelizmente, gosta, porque, me desculpem, companheiras e companheiros, eu passei a minha vida de intelectual, neste ano de 2022, eu completo 21 anos da publicação do meu primeiro livro filosófico, que foi o Introdução à Filosofia do Direito. Quem quiser saber que livro é este, ele é o embrião do livro Filosofia do Direito, vocês o encontram, ele é o Filosofia do Direito, editora Atlas. Há 21 anos eu publiquei meu primeiro livro. Eu tenho 46 anos de idade. Meu livro primeiro foi publicado quando eu tinha 25 anos de idade. E a partir daí, uma geração de alunas e alunos pelo Brasil começou a me ler.
Eu me lembro das minhas conferências de 25, 26 anos, 27. Aqui eu devo ter alunos meus daquela época de testemunho. Eu me lembro no dia em que eu cheguei em Cuiabá para fazer a sessão de autógrafo dos meus livros para 6.000 pessoas. Aos 26 anos de idade, 27. Eu tenho uma luta comigo no plano das ideias para poder entregar para o nosso tempo histórico algo que seja contrário, eventualmente, ao gosto das pessoas. Estou falando a vocês porque a esquerda nossa faz 20 e tantos anos que eu tenho dito que luta errado. E lutar errado eu não tenho, passa muito longe da minha personalidade, qualquer vaidade de dizer assim, eu estou certo, vocês estão errados. Eu nunca falo, inclusive, em primeira pessoa contra os terceiros. Eu prefiro me jogar no contexto da primeira do plural. Nós estamos falhando no nosso país e no nosso mundo. Só que eu tenho insistido com isso muito e muito e muito. Deixemos de ser liberais. Deixemos de ser crentes nas instituições como se elas fossem imparciais. Para isso eu escrevi O Estado e Forma Política, que a minha querida Ivana publicou. E que Zizek me deu a honra de fazer o texto de apresentação deste livro. Eu tenho dito que até agora nós estamos apostando no acaso ou nas instituições, mas tem mais um dado que eu corrijo na entrada deste livro para que nunca mais as esquerdas do Brasil e do mundo voltem a esse erro. Não façam a aposta dos liberais de direita, como Hannah Arendt, de que o problema do fascismo é a banalidade do mal. Jamais diga uma coisa como tal. Porque não é moralismo de bem e mal. É uma estrutura constituinte da subjetivação das pessoas conforme o modo de produção. Então não é nem bem, nem mal. As pessoas são atravessadas 24 horas por dia por uma sociabilidade capitalista que é ter. Então quem tem, tem sucesso. Quem não tem, tem fracasso. E quem tem mais é respeitado, admirado, ouvido, temido pelo seu empregado, pelo seu funcionário, pelo pobre. Então é uma sociedade do ter, onde a maioria não tem. Nesta sociedade, os que têm constituem a ideologia dos que não têm também, além dos que têm. Então não é que o mal é banal e as pessoas, a elas falte coração ou falte cérebro. As pessoas têm coração e o coração é constituído para ser cidadão de Deus e do bem. E Deus é branco. E Deus é homem. O Deus. E Deus mandou amar o próximo, família. E a negro e o negro não são. E a mulher não é igual ao homem, porque a Eva não foi igual a Adão. E o LGBTQIA+, também não é. E o estrangeiro não é. Então, não é que falta coração. É que coração é este. E esse coração não é mau. Isto é o bem que este coração acha que deve cumprir. E não é que falta cérebro. Que um cérebro é banal. Senhoras e senhores, imaginem as estatísticas de econometria que andam acontecendo nesta semana pelas Farias Limas da vida que o Atush conhece tão bem, porque começou a sua trajetória de jornalismo no jornalismo econômico. Imaginem planilhas sofisticadíssimas para saber o que comprar e o que vender na bolsa semana que vem. O negócio do capital é tão racional que nós somos atravessados por ele e sequer imaginamos o que se passa. E eles disputam com o máximo de racionalidade tudo isto. E ganham, e ganham, e ganham, e ganham. Porque se ganha a extrema-direita mais uma vez, compensa apostar em latifúndio. Que vai queimar o último toco de floresta que tiver. Então já é melhor comprar esta semana um latifúndio. E se não ganha, é melhor vender o latifúndio esta semana. Vende na alta. Vender na alta e comprar na baixa, o Atush já escutou isso 500 mil vezes de toda essa gente da Faria Lima. E essa gente não é burra. Essa gente é o Excel. Na 10ª casa depois da vírgula da porcentagem. Se quiserem ser exatos. Então não é banalidade do mal, nem é burrice.
É alta sofisticação de inteligência. Não apostem no convencimento moral das pessoas. Há anos, o Atushi me dá a alegria de me entrevistar todo mês. E de vez em quando até menos de um mês. Há anos eu tenho falado, nós não precisamos gastar energia, porque a extrema-direita não gasta energia nenhuma. Falta uma semana para o segundo turno das eleições, eu estou contando isso porque está sendo gravado, quem sabe daqui a 100 anos, um sucessor dessas plataformas de hoje, alguém encontra isso perdido por aí no museu, que daqui a 100 anos falará o holograma do Mises. Enfim, não é só na telinha. Enfim, o mal terá mãozinha, inclusive. Enfim. Um certo ex-presidente será imortal 2 vezes, porque ele é imortal, porque vampiro é, mas, além de tudo, um holograma fará assim com a mão dele. Então. Faloá, eu estou falando de alguém que fala em mesóclise. Não estou falando o nome, porque vocês já são uma plateia muito culta e já entenderam de quem falo eu. Pois bem, é alguém que se formou na faculdade onde também me formei e dou aula. É muito orgulho. É amigo do Berkovitch também, junto comigo, só que de 300 anos atrás. Bem, estou lhes dizendo que quero falar sobre hoje, uma semana das eleições, porque agora nós estamos na disputa como se fôssemos liberais de esquerda e direita. E que faz um liberal? Ele acha que o fascismo é um problema de banalidade do mal. Agora, em uma semana, ele quer reverter o mal das pessoas, tornando-as boas. Então dá desespero em nós e nós montamos barraquinha nas ruas. Detalhe, nos lugares aonde a esquerda liberal anda. Praça da República, Largo da Batata, enfim, onde só encontramos os nossos, inclusive. Os mesmos, porque ninguém monta barraquinha na frente do Villa Country, que aqui fala country, mas se eu falar country, a pessoa não está entendendo do que eu falo. Não sei se existe Villa Country, enfim, mas... Max de Castro, meu querido músico, especial amigo que está aqui presente hoje, é um músico muito especial, de luta conosco. Você nunca cantou no Villa Country, não? E continue não cantando, enfim, fique cantando nos espaços nossos. Enfim, próximo show dele a gente vai todo mundo junto acompanhar. É uma virtude não ter cantado em certos lugares, enfim, isso é um galardão. Pois bem, eu estou dizendo que nós montamos as barraquinhas de sempre e ninguém se mexe. E olhem a extrema-direita, ela não gasta uma energia, porque ela entendeu que não é banalidade do mal, é constituição da ideologia. E o velho Louis Althusser, o marxista mais avançado do século XX, ele disse, alguém faz a ideologia de alguém não é pela qualidade do que ele fala, é pela quantidade de aparelhos ideológicos que essa pessoa tem. Se uma pessoa tiver 1 milhão de aparelhos ideológicos e falar abobrinha, o povo repete abobrinha. Se o ser humano tiver 3 aparelhos ideológicos e fizer pesquisas do Einstein, ninguém está sabendo disso. E há anos eu tenho a alegria de falar com o Atushi sobre isso, e há anos os nossos aparelhinhos são os nossos, e não fosse este aqui, 247, Boitempo, querida Ivana, mais uns tantos que eu não estou esquecendo deles. Só estou tratando da maior editora de esquerda, do maior canal e site de esquerda do Brasil. Tapera, tantos espaços especiais, era 0. Não fossem estes. Pois bem, a direita tem todos os demais espaços. E quais são? Este aqui, no qual a gente chega na corrida, como diria o velho Gardel, pôr na cabeça, deu um pobre potrillo, porque na hora H eles põem uma cabeça na frente com o cavalo deles, é o que nós começa a corrida bem, nosso cavalinho, ele caballito de batalha, como se habla em espanhol. A gente sai na frente, e o deles sai por último. Mas todo mundo torce por esse cavalinho deles, e o lado dele da corrida, não é que é macio, é duro o suficiente para galopar. Macio é o nosso. Que a gente vai galopando na areia maciazinha, e uma hora, por na cabeça, todo se foi. Como diria o velho Gardel.
Então, senhoras e senhores, isto é deles. A religião é espaço deles. O plim-plim é deles. Um dia alguém me disse, mas não tem mais plim-plim porque agora tem a do bispo. Deles também. E assim vão descendo todos os demais, não sobra um. Pois bem, senhoras e senhores, nós não temos quase nada. O que temos é suficiente para fazer desta tarde uma tarde histórica, para nos encontrarmos aqui. Atucho, querido, temos bala na agulha. Nosso cavalo vai bem, mas é com dor. E nós deveríamos ter tudo, não só um cavalo. Então, senhoras e senhores, nós temos os meios para evitar o fascismo, que não são apelo moral, porque essa gente que é de Deus e crê que compartilhar o pão é do Satanás, não é que o nosso argumento é ruim, nosso argumento é o melhor. Porque ser de esquerda é compartilhar o pão. E ser de esquerda é tão defender a família que o velho Platão, que nem de esquerda era, mas serve aqui como alguém que falou que era preciso fazer uma sociedade comunista, ou seja, que todos tivessem o mesmo ponto de partida. O velho Platão dizia, nós gostamos tanto da família que nós queremos a família universal, que todas e todos sejam irmãos. E quero ver alguém que seja cristão e não defenda isso. E ser irmão é imaginar que eu sairei aqui desta tapera hoje e não encontrarei um irmão e uma irmã minha morando na calçada porque não tem teto. Se alguém quiser morar na calçada, porque hippie é, seria lindo, inclusive. Até porque estes tetos da burguesia estadunidense, Miami, burguesia brasileira, são uma espécie de idiosincrasia do absurdo. Enfim, florescem colunas de gesso de gregas em plena marginal do Rio Pinheiros. É de um mau gosto profundo, enfim. É a geração do porcelanato, sei lá o quê. Enfim, sendo que o país tem mármore e granito. Mas, enfim, as pessoas pensam que casa é uma coisa como esta. Às vezes é melhor morar na praia, como hippie. Mas não é por opção que moram aqui. É por miséria e exploração. E se este ser humano é meu irmão, se é minha irmã, um teto que eu tenho é um teto que ele também possa ter. Isto é o fundamental. E não venham me dizer que isto é o anticristianismo. Isto é Cristo. E, eventualmente, anticristão são alguns desses cristãos que roubam mensagem do Cristo para fazer o oposto. Então, senhoras e senhores, não é que nos falte argumento que toque o povo. Eventualmente, nosso argumento é o único que toca o povo. Nos falta microfone. Há 50 anos o Althusser descobriu isso. A ideologia entra no inconsciente das pessoas, não é o consciente. Em uma semana, nós mobilizamos o consciente das pessoas aí na rua. Só que a vida inteira dessa pessoa foi mobilizada pelo inconsciente. E o que uma semana de consciente faz com o inconsciente? Nada. Porque o desejo é constituído em nós no inconsciente. E ninguém muda o desejo de ninguém. Se houvesse mudança de desejo, haveria cura gay. Ah, você deseja X? Deseje Y. Como um dia me lembrou um aluno, cura hétero. Enfim, vou te curar do heterossexualismo, enfim, então, do outro lado. Qualquer cura, qualquer questão de desejo que pudesse ser curada com o oposto. Vejam, as pessoas nascem pobres, miseráveis, e escutam desde criança que o menino rico tem tudo e o menino pobre não tem nada. A ideologia do capital está no inconsciente dessa criança. Que se ela fosse rica, ela tinha tudo. Como é que aos 40 anos de idade, 50, 60, 70... eu mudo a ideologia desta pessoa dizendo, eu quero agora dar casa para todos. Ele quer a sua casa. A vida inteira ele aprendeu que ele é menino, ele pode uma coisa que a menina não pode, duas que a menina não pode, 3 coisas que a menina não pode. Aos 5 anos ele tirou a camisa e saiu correndo. A irmãzinha, aos 5 anos, tirou a camisa, o pai, a mãe, a vizinha, o tio, mandaram colocar a camisa.
e agora aos 35 vem dizer que mulher é igual a homem, ele vai perder tudo o que constituiu a sua força, que é uma fraqueza, óbvio, mas aquilo que ele acha que é força, ele perderá. Então, senhoras e senhores, falta a batalha da estrutura e não da consciência das pessoas em uma semana, que eventualmente reverte um punhadinho de votos. E que é bom, se a eleição é por uma cabeça. Se a corrida de cavalos está por um nariz, quem sabe um soco no nariz do cavalo ajuda a dar uma andadazinha, mas é muito sofrimento fazer uma coisa como tal. E agora eu chego à questão decisiva. Este livro inteiro é para entregar a vocês a descoberta que um dia fez Ernst Bloch, que um dia fez gente maravilhosa como Theodor Adorno, Max Horkheimer, seu xará, Nikos Poulantzas, Charles Bettelien e tantos outros mais. Um dia eu concluo a primeira unidade do livro, o primeiro capítulo, fazendo aquilo que há um século não foi feito, uma teoria geral sobre o fascismo. Eu peguei um século de ciência marxista sobre o fascismo e ao cabo eu concluí com uma teoria geral. Um dia disse Max Horkheimer: quem não puder falar contra o capitalismo, cale-se para falar contra o fascismo. Esta é a frase mais marcante da história da cientificidade sobre o fascismo. Se você não consegue falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo. Porque o fascismo é sempre uma margem necessária do capitalismo. Toda vez que a exploração capitalista entra em crise, a sociedade se torna fascista. Então não adianta eu falar do fascismo, mas não daquilo que dá causa ao fascismo. E vocês, meus companheiros e companheiras, são meus queridos amigos e amigas da luta. Mas quanta gente hoje por aí vestindo branco, porque mais ou menos nossa cor é um vermelhinho, que está aqui, inclusive, conosco. Mas eu estou sabendo que tem uma gente branca aí. Que bom, está vestida de branco porque mandaram aí o centro vestir de branco. Bom, não estou xingando. É que ontem eu passei por aí numa certa livraria hipster, que não é tapera, né? Porque aqui é hipster de esquerda mesmo, enfim. Hipster. E ela estava toda de branco. Eu falei, isso aí deve ser a nossa camarada Simone, que determinou, e o pessoal está cumprindo. Pois bem, Simone não é uma cantora que eu acho que você já ouviu em algum momento na vida, no dia de Natal, é outra pessoa. Você sabe de quem eu falo. É isso aí. Pois bem, este movimento do vestir branco e coisas como tais, esse movimento, para essa gente liberal, essa gente hoje anda falando mal do fascismo. Esse povo está vestindo branco contra o fascismo. Só que essa gente não é marxista e não leu Horkheimer. E não vai ler meu livro. Porque o Horkheimer diz assim, não falem contra o fascismo se vocês não são capazes de falar contra o capitalismo. Porque sai este, fica o outro. Quem é o outro? Qualquer um. Porque esse também não é o melhor dos nomes. É só mais um. Por aí. E tantos outros haverá. E se eu não sou capaz de falar contra o capitalismo, de que me adianta falar contra o fascismo? Então, pasmem, eu que publiquei este livro agora, publico hoje, lanço hoje, contra o fascismo, eu sempre fico meio de pé atrás com essa festa generalizada contra o fascismo. Porque aqui vai a lembrança de Max Horkheimer na teoria geral do fascismo. Essa gente fala contra o capitalismo? Se não fala, é uma festa inútil. Essa festa pobre que os homens marcaram para me convencer. Minha companheira aqui lembra da música. Pois bem, este é o
quadrante primeiro da teoria geral sobre o fascismo. O segundo quadrante, e aí eu fecho a moldura, é de Nikos Poulantzas, na década de 70. Então eu digo que toda a maior ciência que já foi desenvolvida para estudar o fascismo tem um esquadro e uma medida. O esquadro é Horkheimer. Fascismo é capitalismo. Se eu só falo do fascismo e não falo do capitalismo, eu não falei nada. Porque saibam o que eu estou dizendo. Essa gente da extrema-direita do Brasil só está onde está porque o capital brasileiro até hoje sustenta sem abandonar uma vírgula. Os senhores vão dizer, mas como é possível se houve uma senhora do banco que dá rolê cultural por aí na Augusta e na Paulista, ela é contra o fascista. Esta senhora cultural do banco, nem no banco ela manda. Porque manda no banco o CEO. Ah, mas ela não é dona do banco? Sim, eles dão para ela um dinheiro e dizem para ela, pode brincar à vontade. Chama povos originários, pinta de verde, chama a nossa companheira da floresta, não preciso dar mais nomes, enfim, todo mundo já sabe o que eu digo, chama o beija-flor, o colibri, e vamos. O banco faz o cálculo do capital. E mais, sabem por que o capital não abandonou uma vírgula? Porque o capital do Brasil, faz muitos anos, ele está em retrocesso industrial e econômico, e ele é só agrário, basicamente. Vocês vão dizer, mas eu conheço uma pessoa rica de 1000 anos de Higienópolis, falido na prática, porque perto do cara que está lá na fronteira da extração mineral ou vegetal ou qualquer coisa dessa, do Mato Grosso, Rondônia e etc. da vida, esse cara está comprando a cidade inteira. E outro aqui está com um problema de pagar condomínio. Como eu fiquei sabendo outro dia, me contou um amigo, que em Higienópolis o mais que anda acontecendo é mandar porteiro embora, porque a burguesia falida dos serviços de São Paulo não tem mais dinheiro para pagar condomínio com porteiro. Então agora é porteiro eletrônico. E aí a pessoa morre em casa sem porteiro, porque já é uma pessoa de idade e não tem nem um porteiro para saber que não passou naquele dia por lá de manhã. Pois bem, senhoras e senhores, isso não é burguesia, isso é o público nosso, uma classe média por aí que frequenta livrarias e coisas mais. Com todo respeito, são vocês. Enfim, nós, né? Não vou xingar também a vocês sem me xingar. É a gente, mais ou menos. Bem, a burguesia do Brasil está abraçada, gestando esse projeto. Gestando. É o latifundiário que come churrasco com cerveja no copo de plástico. Ah, mas ele não podia ter um copo de vidro, ele podia ter a fábrica do vidro. Mas é legal ter o copo de plástico. Fernando Mourão, meu velho mestre da sociologia, de quem eu fui assistente muito tempo na USP, um dia, o velho Fernando Mourão, que para mim foi um dos maiores gênios da sociologia, o livro de sociologia que saiu este ano, tem um texto dele fundamental que abre o meu livro, inclusive. Fernando Mourão, antes de morrer, já bem velho, foi chamado para uma festa de usineiros em Ribeirão Preto. Era um grande intelectual, grande advogado e grande estrategista jurídico. Foi numa festa dos usineiros de Ribeirão Preto. Pois bem, chegou de lá e disse, Alisson, eu preciso tomar um café com você, era português, com sotaque de Portugal, preciso tomar um café com você. Pois bem, marcamos um café e Mourão disse para mim, o Atucho vai gostar dessa, Alisson, o Brasil acabou. Eu disse, bom, dá para perceber, mas por quê? Porque eu fui uma festa de usineiros em Ribeirão Preto. Eu falei, tá, mas e qual é a relação, mestre? Muito simples. É o pessoal mais rico de Ribeirão, que é uma das cidades riquíssimas da Paulistânia. Porque Paulistânia é interior de São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia e sul do Pará e Acre, e sul do Amazonas. E Bahia também. Enfim, é todo lugar onde se escuta sertanejo universitário. Bem, ele disse, o Brasil acabou. Eu disse, por quê? É o pessoal mais rico da região mais rica do Brasil. Deram uma festa. E vejam que é um sociólogo de verdade. Eu disse, e aí? E daí a festa era churrasco e cerveja. Eu disse, e aí, professor? Ele disse, é isto que fez o Brasil acabar. Eu disse, eu não entendi. Muito simples.
Ele era, quando jovem, isto na década de 50, ele era jornalista e editorialista do velho O Estado de São Paulo, jornal reacionário das antigas. Ele disse para mim: Dr. Júlio de Mesquita Filho, nunca na vida, quando quis conversar com qualquer pessoa, deixou de sentar à mesa do jornal Estado de São Paulo, na esquina daqui da minha casa e do Tapera-Taperá, no andar que tinha uma mesa entalhada, com talheres europeus, e vinha a elite da Fiesp e dos bancos de São Paulo, em lautos almoços de 3 horas, com um quadro do Di Cavalcanti nas costas. É que aqui tem uma gravura do Di. Ele dizia, isto era a burguesia do Brasil. E ele disse, e a burguesia daquele tempo almoçava com talheres. E faz uma diferença brutal, qual é? Almoçar com talher, todos estão à mesa e todos têm o tempo comum da comida. Tanto é que se uma pessoa come rápido ou pouco e a outra come devagar, demoradamente, a que comeu rápido acaba de comer, espera o que come devagar comer, ao cabo tiram todos os pratos e aí vem a sobremesa para todos. Ou seja, é o tempo comum compartilhado da conversa até para fazer o mal. Mas o mal leva 2 horas de conversa para definir que ia publicar uma receita de bolo. Mas era isto. Para saber se a escolha é muito difícil ou não, mas leva 3 horas no almoço assim. Ou seja, todos conversam e sai uma métrica racional da exploração capitalista. A burguesia do Brasil virou estadunidense. Aonde está o usineiro de Ribeirão Preto? No churrasco. E ele disse, no churrasco de Ribeirão, não é que a carne fosse ruim. Eu cheguei lá, o fulano falou assim para mim, professor Mourão, esta carne é um Prime, Angus, eu não sei o que mais, tal, X. Blaster. Eu disse, em geral, se não fosse o senhor, resumiriam por top. Assim, mas é mais ou menos a mesma coisa. Aí ele disse, os homens mais ricos do interior de São Paulo tinham um sujeito servindo, expressão dele, porco à paraguaia. Cavou um buraco, enfiou um espeto num porco de fora a fora e o porco rodava em cima de uma brasa. Chegava um fulano lá, pegava um pedacinho da carne desfiada do porco, punha num prato de plástico e ele saia andando. O outro comia um churrasco cortado assim. Todo mundo com cerveja. O velho Júlio de Mesquita era vinho. Igual para todo mundo, vinho. Água com gás. Resultado, um rico ficou ali com 3 ricos contando piada. Outro rico aqui. Outro rico lá. Por ser cerveja e carne, cada um come na hora que quer. Então não juntam todos numa mesa só, a mesa. Um conversa aqui, outro lá, outro lá, outro lá. Aí ele disse, como eu queria entender o novo rico, eu entrei num grupo, piada sobre mulher. Cheguei no outro grupo, piada sobre São Paulino. Cheguei no outro grupo, piada sobre não sei o que mais. Balanço, nenhuma conversa útil, nem para o mal. Nem para dizer assim, vamos acabar com a classe trabalhadora. É simplesmente nada. E ele disse, o fato da sociabilidade ser por churrasco e cerveja não põe mais as pessoas à mesa. E elas não têm mais trato de espera do outro. Um fala, o outro fala. De tal modo que disse o Mourão, este é o germe do fascismo. Porque o fascista só fala e não escuta. E eles fazem festa sem ninguém precisar escutar ninguém. Porque na hora que ele disse, o velho Mourão, um fulano começou a dizer que os São Paulinos eram X, ele era corintiano, um São Paulino, dono de usina, naquele grupinho, disse assim, vai tomar banho. E pegou o seu copo de cerveja e foi para o grupinho onde se falava que a fulano de tal, ela é bom produto. Ou seja, a conversa que eu não gosto, eu não tenho que aguentar meia hora da mesa do almoço para acabar aquele assunto, sendo que se eu não aguento o assunto, eu brigarei à mesa, mas eu desenvolverei um argumento. Eu pego o copo e vou para outro grupo.
Ou seja, ninguém mais conversa com ninguém e todo mundo tem certeza do que fala. E basicamente ele disse, aquilo que eu escutei por lá, eu poderia ter escutado na oficina mecânica Três Irmãos, em Cotia, porque ele tinha um sítio, o velho professor Mourão, em Calcaia do Alto. Ele disse, se eu parar o carro na oficina mecânica Três Irmãos, sai zoeira contra São Paulino, porque não é preciso ser dono de usina para fazer zoeira contra São Paulino. Sai, mulher tal é muito boa, o outro é não sei o que mais, e o comunismo está aí, tem que morrer. Senhoras e senhores, a ideologia é a mesma, com a ausência de uma classe burguesa que possa sentar à mesa e ter 2 minutos de conversa. Os senhores vão dizer, que é esta gente de extrema-direita hoje no Brasil? Exatamente o cara que está no churrasco, comendo churrasco prime, Angus, top. E tem certeza que tem que matar o outro. Com coisas como tais. Ninguém escuta ninguém. Neste quadro é preciso pensar qual é a causa do fascismo. E a causa, eu vou lhes dizer, é o capitalismo. Horkheimer está certo. E eu fecho o quadrante com Pulantzas. Porque Horkheimer pegou e atirou no alvo, na testa, e Pulantzas, na década de 70, trouxe um complemento. E ele disse assim, e tem que tomar cuidado para falar fascismo. E olhem, agora eu vou jogar o balde de água fria em nós. O Pulantzas era grego, a Grécia sofreu um golpe e virou uma ditadura militar, como a do Brasil, década de 70. Pulantzas era grego e, neste momento, neste tempo, o Pulantzas organizou por aí um grande projeto, um grande processo de reflexão. Ele foi para a França ser aluno, pupilo de Althusser. E quando ele chegou na França, ele fez uma pesquisa sobre os países que estavam se tornando ditaduras. Brasil, década de 70. Argentina, Chile no Pinochet, outros mais. Pulantzas disse assim, tomem cuidado ao falar fascismo. Porque se nós chamarmos as ditaduras de fascismo, nós perdemos a força da contundência da luta contra o fascismo. Então Pulantzas escreveu um livro chamado Fascismo e Ditadura. A ditadura é uma antessala do fascismo. Tende ao fascismo. E a causa da ditadura é a mesma do fascismo, é o capitalismo. Apenas tem o degradê desta luta. Então o que estou dizendo é o seguinte, se nós chamamos o vampiro de fascismo, está certo. Só que aí vem o coiso. E se eu já usei fascismo lá, eu tenho que falar fascista, fascistaço, e percebam que o argumento passou a ser o mesmo. Então, cientificamente, o fascismo é a extrema-direita quando contagia as massas. Essa foi a descoberta do Pulantzas. Porque tem muita movimentação política de extrema-direita, que eventualmente não contagia as massas de tal modo que as massas não consigam sair desta reflexão e desta constituição mental. Observem, o vampirinho sugaloei o sangue no pescoço. Enfim, já estou dizendo aqui para... Vocês sabem de que vampirinho eu falo? Antes que confunda com o Drácula. O vampirinho, o povão, odiava o vampirinho, tecnicamente. Não teve ninguém por aí que sentiu saudade do vampiro. O vampirinho não é fascista, não porque o que ele entrega não seja fascista. É que ele não enraizou nas massas. A ditadura militar do Brasil enraizou pouquinho nas massas, mas não enraizou tudo. Em 73, 74, o doutor Ulisses ganhou a eleição. Em 78, precisaram nomear senador biônico, porque ganhou o MDB. Então, as massas não estavam totalmente dominadas por eles. Qual é a teoria geral que até hoje não foi feita? Eu entrego nesse livro aqui para vocês. Eu tenho que ter o quadrante de Horkheimer. Fascismo é uma acepção do capitalismo, só que eu tenho que ter a outra quadra do Pulantzas. Quando a extrema-direita não precisa mais só do chicote
do Estado ou dos militares, quando as massas se tornam reacionárias de extrema-direita. Eu quero dizer a vocês, nós estamos, não pensem que vou dizer que nós somos fascistas, hoje. Tecnicamente, cientificamente, com o resultado do meu livro, vocês não dizem que o tempo de hoje é fascista, tanto quanto foi do Hitler e do Mussolini. Eu não posso dizer que agora somos iguais. Só que hoje, neste dia de hoje, com estas câmeras aqui que me gravam, e para vocês, queridas e queridos que estão aqui comigo, vocês vão ler este livro, e a tese para o dia de hoje é, a descoberta para o nosso tempo é, nós estamos chegando no limiar. Nosso povo está começando a conduzir o processo de fascistização. Não é mais o dirigente. Este que está aí não é o Costa e Silva. Porque houve a marcha dos 100 mil em 68. E a gente do Largo da Batata, que é essa gente de esquerda liberal, seus amigos, essa gente, a gente até dá 100 mil, mas num país que agora tem 220 milhões de pessoas. E a gente, um dia, uns comunistas, conta-se essa história, no Rio de Janeiro, no tempo da ditadura, fizeram uma reunião para falar contra a ditadura. Então foram os comunistas, subiram num banquinho lá na Avenida Rio Branco, no Rio, e fizeram um discurso contra a ditadura. E aí um fulano perguntou para eles que o fulano não pôde ir no evento. E aí juntou uma multidão, e aí os caras disseram, não diria uma multidão, uma multidinha, enfim, tinha umas 5 pessoas por ali e tal. A gente junta um povinho junto conosco. Gente, é que vocês, quem está gravando, não tem a dimensão. Isso aqui está lotado de gente por todo lado aqui, para fora do evento. É uma multidãozinha, mas é uma multidão. Mas, pasmem, falar em nome de Jesus contra o Satanás, contra o aborto, em favor da família cristã, que é a família tal e qual, e etc., e matar comunista, etc., e tal, larará, beira metade do Brasil já sem precisar de um chicote de alguém dizendo, fale. Sai do coração. Esse é o limiar. Essa é uma cabeça do cavalo para o lado de lá. Não está o corpo inteiro ainda. Não estão as 4 patas do gado do lado de lá. Está uma cabeça. Mas observem, é pior do que 64. 64 tinha um chicote. Hoje continua o chicote. Chicoteando os pobres, negras e negros da periferia, LGBTQIA+, chicote está igual. Só que agora já tem gente dizendo, tem que chicotear. E disse o Pulantzas, o fascismo é quando toda essa estrutura do horror passa a ser produzida pelas massas. Porque foram as massas italianas que produziram o horror do qual Mussolini era o regente. E mais, foram as massas alemãs que iam de vontade própria na esquina para a SS, a Gestapo, qualquer da vida, e dizia, meu vizinho é judeu. Foi o homem do povo. Não foi o cadastro geral do CNPJ, ou do CPF, ou do RG da Alemanha. Foi o vizinho, o colega. Ele dizia. Então, senhoras e senhores, a teoria geral que eu quis deixar de legado neste livro a vocês é de que pensar o fascismo com um século de estudos científicos é ver toda uma construção espetacular na qual os 2 quadrantes mais altos são estes. O capitalismo é o fascismo. O fascismo é um fenômeno do capitalismo. Mas não todo momento do capitalismo é sempre fascista. Então eu preciso identificar o momento do perigo. E pasmem, este momento é momento de perigo. Daqui 4 anos, pode o povo vir queimar uma livraria. O povo. Porque tem mais uma tese que aqui eu explico. Vocês vão ficar chocados. Mussolini e Hitler não foi o exército que os fez. Pelo contrário, as milícias das massas destruíram os exércitos.
Esse fenômeno todo mundo esquece, eu fiz questão de lembrar aqui no livro e explicar. O Mussolini não foi a glória do exército italiano. O Mussolini foi a decadência do exército italiano e o surgimento da milícia fascista italiana. De massas. Quem matará o negro, pobre, miserável, e a partir de algum momento, é o povo mesmo, não é mais a polícia. Ah, ele não crê em Deus. É o povo. Não preciso da polícia. A polícia é acessório desta dimensão. Então, senhoras e senhores, este legado é para dar agora a palavra da esperança. E com ela eu quero chegar ao ápice da minha reflexão. Como acabar com o fascismo se sempre ele volta? A coisa mais difícil é acabar com o fascismo só pelas instituições ou pela bondade das pessoas. As pessoas são constituídas pelo capital. O capital é fascista. Potencialmente. Como acabar com o fascismo? Vários países do mundo, lá o fascismo nunca prosperou. A Europa inteira estava conflagrada. A França foi dominada por Hitler, mas 40% dos franceses eram fascistas. A França só não foi fascista pelo voto, porque um dia, numa eleição, um ganhou com 4% de diferença do outro. Vocês entenderam por que não foi fascista? Só isso. Porque na Alemanha, o outro ganhou por 4% de diferença do 1. Vejam que 4%, 5%, 0,5% fazem diferença. A diferença de ser uma França e uma Alemanha. Uma pelo voto pôs o Adolfo. A outra não pôs, mas aí o Adolfo tomou aquele país e, pasmem, aquela gente nazista, fascista da França, bateu o papo quando ele adentrou Paris. Então era o francês aplaudindo o seu dominante. É a árvore aplaudindo o machado. E aconteceu. E o senhor Pétain, um certo Marechal Pétain, Mariscal Pétain, este sujeito deu a França para a Alemanha. O que estou dizendo é que a França foi fascista. A Inglaterra, antes de saber que o Hitler queria guerrear contra ela, o rei, tio da rainha que morreu agora, era filonazista. A Inglaterra. A Itália foi. A Espanha foi franquista, fascista, portanto. Portugal foi salazarista, fascista, portanto. Qual foi o país da Europa que nunca foi fascista? União Soviética. Só tem um meio de acabar com o fascismo, acabando com o capitalismo. Eu lhes dou a palavra da esperança. Ela vem num segundo só, e esse meu livro é para ensinar o século XXI sobre isto. Querem acabar com o fascismo, acabem com o capitalismo. Porque aí não tem burguesia para dizer, tem que votar em quem corta a árvore, tem que matar mesmo, e matou foi pouco, qualquer coisa assim. Aí é o povo sem dono. Aí é o povo sem explorador. Aí as relações são de outro nível. Aí não há mais vergonha ou inveja ou raiva porque alguém entrou na faculdade e a sua filha não entrou. A faculdade está aberta para todos. Ah, mas e se a minha filha não passar no vestibular? É sem vestibular. É o Sócrates. Eu sempre falo que eu gostaria de um dia de ser um intelectual como Sócrates foi para a Grécia Antiga. Quem quiser me escutar, venha. Só que quem quiser me escutar nos dias de hoje, ele tem que passar na FUVEST para entrar na USP, sendo que para escutar filosofia, humanidades, sociologia, direito, pensamento político comigo, primeiro ele precisa saber que PV é igual a NRT na química, o que é complexo de Golgi na biologia, tem que decorar, passar no vestibular, esquecer no outro dia e aprender Sócrates comigo. As pessoas dizem, mas isso é o sistema da educação. O sistema da educação está errado. Porque quem deveria aprender que PV é igual a NRT é o químico. Não quem não é químico. Então entendam, senhoras e senhores, que estou dizendo que esta sociedade nossa, ela é errada, e se a esquerda mantiver esta sociedade como tal, ela não tem argumento contra o fascismo. O povo está morrendo de fome, o povo é miserável, o povo não entende nada do que se passa, nada. Falam fascismo, ditadura, democracia, o povo só quer saber como é que ele come amanhã, domingo.
As pessoas vivem uma vida banal, pela qual a vida é beber, cair, levantar, fazer amor, casar, separar, não separar. É uma vida medíocre e nada lhes explica o mundo. E as pessoas ficam dizendo Deus, Satanás, Jesus e tal e qual, sangue de Jesus e coisas assim, de tal sorte que ao cabo, quando vem o fascismo e diz assim, o mundo está errado, totalmente errado, o povo se sensibiliza com o fascismo. Quando vem a esquerda liberal e diz, o mundo deve salvar as suas instituições, a esquerda liberal defende esta ordem de desgraça. Por isso só o comunismo salva, porque o comunismo é o primeiro que vai dizer, o mundo está errado de ponta a ponta, e você que está no casebre não entende por que a sociedade é assim porque é capitalista. E eu vou quebrar tudo. Porque vocês não acham que esse aí, que pode se reeleger, ele é antissistema. Ele é o mais do sistema. Ele é o maior do sistema. Só que como a esquerda não fala contra o sistema, ela é liberal, pelo menos o outro tem estética de que é contra o sistema, como Mussolini tinha e como Adolfo tinha. Então, senhoras e senhores, querem acabar com o fascismo? Socialismo. Os senhores vão dizer, mas é uma esperança que o professor Alisson deu, que é uma esperança absurda, porque nunca vai acontecer. Senhoras e senhores, o que nunca vai acontecer é a reforma do capitalismo. Jamais. Alguém vai dizer assim, mas e se eu puser juízes bonzinhos no STF? A sociedade não será melhor? Já estão lá. E ainda bem que os malvados estão ajudando a garantir, porque os bonzinhos estão debaixo da mesa. Tirando 2 ou 3, né? Porque eu tenho sempre os meus amigos. Vocês já sabem quem são. Podia plastificar, inclusive, Atush, porque não muda. Enfim, os nomes são os de sempre. Todos sabem de quem eu falo. Pois bem, então estou dizendo que não tem instituição que salva, porque amanhã salvará melhor. Ah, mas o Lula ganhará a eleição e tirará o Brasil do fascismo. Tira da cabeça do dia de hoje. Amanhã o cavalo ganha outro impulso. Tira do dia. E está muito bom tirar do dia. É ótimo tirar do dia. Mas depois tem o dia de amanhã. E o dia de depois da manhã. E etc. Então, senhoras e senhores, estou lhes dizendo que não creiam nas instituições. Nem na bondade, nem na maldade das pessoas. Este tempo nosso é para fazer, eu me permito com isto chegar ao meu maior legado que eu quero deixar nesta tarde a todas e todos vocês. Historicamente no Brasil, 1/3 do país é de esquerda. Já há 50 ou 60 anos. Virtualmente, quando aperta demais, esse 1/3 é acrescido de metade do outro terço. Eu vou arredondar isso para vocês. 1/3 vira 50%. Esta entrevista deste mês, Atush, que falei para o 247, você me perguntou o que vai ser o Brasil. O Brasil já teve um período no qual ele era meio a meio. Ditadura militar. Metade era Arena, a outra metade não tinha outra opção, era tudo MDB. Ainda que a pessoa achasse que o Dr. Ulisses era fraquíssimo, que o Tancredo era das Neves e etc e tal. Pois bem, era meio a meio porque não tem outra opção. Meio a meio estamos agora. A questão é que, neste meio a meio, esta uma cabeça faz diferença. Mas a gente não sai de meio a meio. Nenhum de nós aqui tem a ilusão de que a gente chega a 2/3 contra 1/3 domingo. É meio a meio na sorte. Pois bem, nós somos 1/3 na prática. Só que, pasmem, núcleo mesmo é menos de 1/3. Sabe qual é a conta de quanta gente no Brasil é de esquerda? É quem votou no Haddad em 2018 contra o Coiso, sob o bombardeio mais desgraçado da história midiática do país. No primeiro turno, inclusive. Esse é o núcleo. Quem mesmo com bombardeio, tinha um duto que saía dinheiro, vocês lembram de que jornal eu falo? Mesmo assim, tem um núcleo. Ele é um pedaço desse 1/3. Mas 1/3 dá mais ou menos para ser. Há 50 anos, esse 1/3, que é a esquerda do Brasil, é liberal de esquerda. Este livro é para dizer chega. Desde que eu comecei a produzir a minha reflexão intelectual, eu tenho dito, não dá mais para ser liberal de esquerda, que entrega para os outros 2/3 de bandeja as instituições pelas quais esses 2/3 dão um strike nesse 1/3.
Porque não falo isso porque estou dizendo, nossa, vocês são burros, eu sou o inteligente. Eu tenho dó. Porque quem vai preso é a esquerda. E vocês não acham que eu acho isso bonito? Acho isso tristíssimo. Porque o abominável das neves não vai preso. O outro não vai preso. O outro pode ter 500 casas, não vai preso. E o outro passou, sentiu o cheiro de uma cozinha, está preso. Foi preso. Então entenda o que estou dizendo. Não dá mais para ser liberal de esquerda. O meu sonho enorme é que estes livros que escrevi, e agora este, sirvam para fazer com que este terço, a partir de agora que o capitalismo chega nas suas contradições mais altas, o capitalismo não se resolverá nos próximos anos. A Europa foi para o buraco, os Estados Unidos irão para o buraco por último, porque eles são o império do mundo. Eles demoram o tempo inteiro que for, mas eles vão um dia para o buraco. E nada resolve o capitalismo do mundo. Da Ásia, da África, da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos. Só aumenta a fascistização do mundo. Se vocês ficarem com a esquerda liberal, a gente enxuga gelo, morre uma geração, vem outra, enxuga gelo, morre outra e a gente enxuga gelo. Senhoras e senhores, meu sonho com este livro é que esse 1/3 dê um passo para um dia ser socialista. Os senhores vão dizer, mas eu não sei nem como começa. Quem disser eu não sei como começa, pega os livros, começa a estudar. Ah, mas eu não sei nem onde eu encontro as pessoas. Procura por aí que todo mundo se encontra, todo mundo se vê, todo mundo se acha. Então, senhoras e senhores, quero lhes dizer que o sonho deste meu livro, o sonho desta minha reflexão, é que o fascismo seja agora conhecido cientificamente para que nós sejamos, sim, antifascistas. E ser antifascista é ser socialista. E quero dizer como última palavra que alguém que nestes anos todos veio refletindo, veio pesquisando e veio trazendo aqui, no alto de mim, esta imagem mental de milhões que morreram e eu não sei o nome. E eu falei do Gramsci que eu homenageei aqui para dar o nome de alguém. Vocês não imaginam o quanto este velho amigo de vocês, na tarde de hoje, fica emocionado e fica feliz, porque este vermelho que um dia é nosso, do sangue da nossa gente, eu vejo aqui nesta tarde centenas de vocês que têm o coração batendo com o meu, neste sonho de um mundo no qual a terra seja para todos, a riqueza seja para todas e todos, e o bem não seja o bem material do cidadão de bem, que é o cidadão de bens, contra os pobres do mundo. O bem seja o bem de todas e todos. Eu vivi anos para escrever, pesquisar, refletir sobre este livro, e vivi anos vendo dor e dor e dor e dor de cada cientista que pesquisou o tema, de cada filósofo que se debruçou sobre o tema, de cada marxista que pensou sobre o fascismo e o nazismo e verteu lágrima de sangue por isto. E eu chorei todos esses anos escrevendo este livro. E hoje vocês me dão a recompensa disso, porque o olho de cada um de vocês, o coração de cada um de vocês, me pagam anos de uma reflexão solitária, sozinha, quieto num canto, e eu chego nesta tarde aqui e eu vejo essa multidão sem fim. Eu posso dizer que eu tenho amigas e amigos que, mais que tudo, são minhas companheiras e companheiros. Eu que sou professor de Direito da USP, Largo de São Francisco, e latim foi a minha formação, uma das minhas formações na faculdade, dizem, mas tem gente que acha que pode não ter sido, mas o mais provável é que a palavra companheiro e companheira possa ter vindo do latim cum panis. Cum panis, companheiro. Panis é pão. Companheiro é quem compartilha o pão. É o pão com o outro. Eu lhes entrego
queridas e queridos, um pedacinho do meu pão, que é muito sincero e muito humilde. É um intelectual que quer dar para o seu tempo um passo do entendimento e da ciência. E vocês me entregam de volta, companheiras e companheiros, o pão da vida. E a morte e o fascismo não nos tomam. A vida há de brilhar em todas e todos nós e por todas e todos que virão depois de nós. Não ao fascismo, sim ao socialismo. Muito obrigado a todas e todos vocês.